É um prazer. E epa, não é de hoje que a malta vem planeando isso. Exatamente. Falhamos da vez passada, mesmo aqui houve alguns contratempos. Então, epa, é um prazer fazer parte deste grande projeto. Projeto não, já é uma concretização, mas epa, é um prazer imenso. Olha, tive vários convites aqui em Angola para entrevistas e epa, essa é a única que eu aceitei fazer. Bungle. Muito obrigado. Yeah. Muito obrigado pela parte que nos toca, Yeah. pelo carinho, até porque disseste-me que a tua esposa acompanha o canal. Acompanho o canal, yeah. E já agora, mandar saudações à minha cunhada, a partir de Londres. Tá feito, Manuela. Ela vai receber com todo gosto. Está constantemente a acompanhar o teu programa, está sempre a elogiar. A oportunidade de falar com este grande homem. Não é nada contra, mas o que me interessa é a experiência dele. O pessoal em Angola não tem entendimento de nada. Esse homem, mesmo para isso, e não se pensar assim mesmo e valorizar aquelas pessoas que consomem o nosso produto. Então, Mudar-se. Passados esses anos todos, eu estou a encontrar novamente muitos jovens a viverem o que eu vivi, não diria 27 anos. Eu estou há 27 anos na Inglaterra, mas estou aí a caminho de 32 anos fora da Angola, porque eu quando saí da Angola não fui diretamente para a Inglaterra. Eu fui para a Espanha, da Espanha fui para a Alemanha, vivi uns anos na Espanha, depois fiquei cansado da Espanha porque é um país altamente racista. Eu conheci racismo no verdadeiro sentido da palavra. Ah, é? O momento que eu comecei a ver que a minha cor é diferente da cor dos outros foi na Espanha. Foi onde eu conheci racismo verdadeiramente, no verdadeiro sentido da palavra, é isso que eu queria dizer. Vivi uns anos na Espanha, da Espanha fui para a Alemanha. Mas seria interessante ele desenvolver um pouco sobre a experiência que teve em Espanha. Vivi também um tempo na Alemanha, depois é que fui para a Inglaterra. E o motivo que me fez sair daqui um jovem, na altura tinha os meus 17 anos, não tinha nenhuma perspectiva para o futuro. Estávamos naquela fase em que você está abrangido, quando está abrangido tem que fazer o serviço militar. Se não faz o serviço militar, não consegue estudar, não pode trabalhar, não pode fazer absolutamente nada. E eu tive algumas experiências assim, tanto quanto negativas quanto a questão militar, porque o meu pai pôs-me muito cedo no Capolo, a fazer recruta para o Ministério do Interior, para a polícia. Eu fui um dos primeiros. O que é Capolo? Eu só para ver isso. Com 16 anos eu já estava aí no edifício do Ministério do Interior. Fui um dos primeiros membros ou sei lá, agentes da polícia aqui no Ministério Elementos do Interior. Com 16 anos. E pronto, via que não tinha perspectiva, não queria aquilo, não podia. E pronto, estava a ver que não tinha futuro. Se é para aqui, vou tentar a minha vida noutras bandas. 17 anos, quase a fazer 18, saí daqui. Você disseste que o teu... Se tem um sítio que eu quero ir quando estiver, ou se for Angola, é essa Marginal, meu. Dá muito ares com Cascais, mas Cascais e a calçada lá do Brasil, acho que é de São Paulo, ou Rio de Janeiro, acho que é Rio de Janeiro. Exato, Rio de Janeiro. Espetacular mesmo essa. O percurso foi Angola, Espanha, Alemanha, Inglaterra. Só da Espanha, da Alemanha por quê? Quase a mesma coisa que... racismo? Está muito racismo na Alemanha. Muito racismo. Um país de gente muito fria. O país é frio em si, o povo é extremamente frio. Já aprendi que muitas das vezes o tempo condiciona as pessoas também. Altamente racistas também, mas eu como já tivera visitado a Inglaterra uma ou duas vezes, Mas a Inglaterra também é racista. Comecei a, sei lá, Só uma parte. a pensar, quer dizer, dizia, voltar em Angola não é o momento para voltar em Angola. Porra, só os edifícios aqui. Sim, senhora. Sim, senhor. Estou farto da Alemanha. Tenho alguns familiares no Reino Unido, principalmente em Londres, que dizem-me que a terra é fixe. Eu também já estive lá, gostei daquilo, vi como é que o homem de cor facilmente é inserido na sociedade, facilmente adapta-se à sociedade britânica, às oportunidades. Então eu disse, não. Mas também são um povo racista. Não se deixem iludir pelo testemunho dele. A maior parte dos países europeus são todos racistas. Mas há que saber contornar, conhecer a cultura, ser bom de garganta e por aí fora. Não, vou sair daqui da Alemanha, até porque eu... Porque os tempos de andarmos a ser corridos com martelos, machetes e por aí fora, esses tempos já se foram. Podem existir, mas é uma
pequena minoria, passa a redundância. Mas agora, relativamente a essa questão de serem racistas, pequenas idiosincrasias que existem nesses países, nas pessoas, fazem com que elas sejam racistas. Há que saber contornar isso e não ser emocional na reação que vamos ter perante essas circunstâncias e sim saber lidar e contornar essas imensas situações e cenários. Na Alemanha, eu vivia numa cidade que era fronteiriça com a Holanda e a Bélgica. E nessa zona da Alemanha onde eu vivia, que é uma cidade chamada Aachen, por ser fronteira com a Holanda e a Bélgica, da minha casa para a Holanda eram 5 minutos andando. Eu, assim, do meu prédio, eu via a Holanda. E de carro para a Bélgica, talvez aí uns 15 minutos. E o que é que havia? Os holandeses daquela zona, assim como os belgas dessas províncias fronteiriças com a Alemanha, que por coincidência da zona onde eu vivia, vinham procurar trabalho também na Alemanha. Trabalhavam, quer dizer... É normal, é como a Suíça, Luxemburgo e ali aqueles países que estão a fazer fronteiras uns aos outros. Porque a Alemanha é um país economicamente muito mais potente que tanto um país como o outro, tanto a Bélgica. Então, esse pessoal dessas zonas vinham também trabalhar na Alemanha. E onde é que eles atacavam no mercado laboral? Na cidade onde eu vivia. Então, o preto naquela zona, as chances de trabalho eram raras. Eram raras porque tu estás a competir com homens brancos, homens louros, quer dizer, pessoas iguais aos alemães. E uma coisa que o homem branco tem, que nós às vezes aqui não temos, primeiro são eles, segundo são eles, terceiro são eles. Isso é tudo espetacular quando é escolhido simplesmente pelo teu tom de pele. Hoje em dia, daquilo que eu tenho contacto, daquilo que eu sei, pode até acontecer isso, pode haver seleções apenas a partir da cor, das cunhas, principalmente das cunhas, mas quando tu tornas-te perito numa área ou perito num departamento, secção, habilidade, o que quer que seja, tens duas opções. Ou fazes networking dentro da empresa, vais conhecendo as pessoas e por aí fora, o que é muito recomendável, e por aí vais tendo sempre referências, ou pegas nesse teu desenvolvimento que fizeste, sobre esse âmbito, meio, habilidade, o que quer que seja, e tornas-te independente. Ficar só no registro em que eu também quero chuchar, a mim não me dão, eu também quero chuchar, é claro que sempre vais acabar por ter uma desculpa do teu fracasso. Nós todos vamos fracassar na vida em vários âmbitos, financeiros, amorosos, profissionalmente. Vamos sempre fracassar, mas se colocarmos sempre esse nosso fracasso inteiramente à responsabilidade de outrem, vai ser muito difícil nós progredirmos na vida ou encontrarmos melhores coisas para a nossa vida em diante. Pois é que é o resto. Então, eles, tu ficavas sem chance. Eu comecei a ver, não foi para isso que eu saí da minha terra, então tem mesmo que chegou uma altura que eu disse, não, vou-me embora. Peguei na minha família e fomos em Londres e graças a Deus, Londres nos recebeu de mãos abertas. Por exemplo, vamos colocar o cenário aqui do Cota. Ele de facto teve uma má experiência na Alemanha, teve uma má experiência na Bélgica quando lá teve de passagem, o que quer que seja, e teve uma má experiência em Espanha. Agora, se eu vos trouxer aqui uma pessoa, ou apresentar-vos aqui um cenário de uma pessoa que teve uma péssima experiência na Inglaterra, uma boa experiência, no entanto teve uma boa experiência na Espanha e teve uma boa experiência na Alemanha. Como é que vocês vão computar essa informação? Qual é que é o nível de raciocínio que vão ter aqui? Qual é o espírito crítico que vão ter aqui? Ainda há dias eu tive aí uma conversa com um idiota que pensava que, estava a falar com um ignorante e fez questão de querer manifestar que eu estava errado numa certa coisa. Não vou estar aqui a explicar porque não vale a pena. E basicamente o que é que eu fiz? Eu dei a informação que nós temos que entender que quando existe uma troca de opiniões, uma troca de perspectivas, não tem que existir uma pessoa certa ou uma pessoa errada. Pode existir, mas não deverá ser sempre a forma como nós vamos analisar aquela situação ou ponderar sobre o assunto. Porque
Da mesma forma que uma pessoa tem que estar certa e outra pessoa está errada, ou deve estar errada, devemos colocar aqui outras variáveis em que as duas podem estar certas e as duas podem estar erradas. Em termos de quem de facto tem a sua reserva. Agora, se estivermos a analisar num ponto em que, ok, esta é a experiência da pessoa, esta é a minha experiência. Ok, de que forma que a experiência daquela pessoa pode me agregar e de que forma que a minha experiência pode agregar a essa mesma pessoa. É assim que devemos analisar sempre opiniões alheias. Claro que existem opiniões idiotas, claro que existem pessoas que dizem barbaridades, mas não existe, ou não nos devemos focar em quem está certo e quem está errado. Devemos nos focar em qual é que é a opinião deste, qual é que é a opinião deles, neste caso, qual é a opinião dele, qual é a opinião dela, da outra pessoa, e o que é que eu consigo tirar daqui. A vossa vida vai ser tão mais ilustrativa em termos de pensamento crítico que vão começar a analisar tudo aquilo que acontece à vossa volta sempre num prisma de porque é que aquela pessoa fez? Sim, mas esta pessoa fez isto. Não, mas aquela pessoa fez aquilo. Ok, tá bom. Mesmo pessoas que uma mata a outra. Recentemente está a haver agora muita situação nos Estados Unidos em que uma pessoa matou a outra, mas no entanto a outra que lhe provocou. Depois nós nos colocamos no lugar de cada uma. Ok, eu não sou pessoa de atacar uma outra. Mas se alguém me tentar tirar a vida, é claro que eu vou tentar tirar a vida. Ou falar com a polícia, ou quer que seja. Logo, quem estiver a analisar pelos olhos do público que só consome, que é consumista das redes sociais, a pessoa mais famosa é que eles vão tomar guarda. E não a razão da causa. Percebem? Porque se alguém foi alvo de algo e aquela pessoa defendeu-se, e na defesa, até por piadas, por exemplo, comigo, se eu for atacado e me defender, as pessoas vão sempre culpabilizar quem tem maior projeção. Ou podem, se calhar, ponderar, quando são fanáticos, e dizer, não, aquela pessoa é favorita, por isso, qualquer coisa que ela faça, faz sempre bem. Porque já tem uma imagem de santo ou de santa. Percebem? A idolatração, que eu digo sempre para não fazerem. Tenham sempre o pensamento crítico, independentemente de se é artista, se é uma pessoa que vocês gostam, se é um familiar. Pensem sempre de uma forma crítica. Porque guiar-nos cegamente por aquilo que nós sentimos ou calculamos que estamos a sentir sobre aquela pessoa, devido a aquilo que elas representam para nós, vai ser o nosso maior erro. E é onde estamos até hoje. Se tivermos que sair, só mesmo para regressar para a terra. Vamos falar sobre isso. Vamos falar, porque tu a te ver toda hora, estás a apanhar balanço. Vamos ver, vamos lá ver. Estás a entrar. Naquela altura em que estavas a dar muita carga. Há 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos, naquela altura em que estavas a dar muita carga nas questões religiosas. E lembro-me da pergunta que fizeste. Quando este assunto religioso for estancado, o que é que vais fazer? Olha, e você me surpreendeu da melhor forma. Esse homem é resiliente. Se há exemplo de resiliência, aquilo, você foi o pioneiro em termos de canal alternativo para falar de religião. Então, mas calma aí, isto aqui é para falar da tua experiência ou é para lamber a bota do senhor do coisa? Ele pode falar da própria história dele, não precisa, nós queremos saber a tua experiência. Não queremos saber próprios vlogs do primata, mas ele certamente deve haver um vídeo que ele fala da experiência dele, fala o que pensa e por aí fora, meu. Vamos ser sinceros, nós angolanos somos uns bons imitadores. A partir do momento... Não são os angolanos. Lá está, eu faço crítica e da mesma forma que eu consigo ter o espírito crítico. O que está na moda obriga-nos a fazer aquilo que temos que fazer. Por exemplo, verdade seja dita, eu vou-vos admitir aqui, até é mau dizer isso, eu não consumo conteúdo PALOP. Eu não me identifico com o conteúdo PALOP. Por exemplo, isto aqui, eu só estou a fazer, lá está, aquela linha muito ténue entre fazer aquilo que dá visualizações, mas corrompe com os meus princípios, com o meu caráter e mesmo como minha pessoa, e fazer aquele conteúdo que está dentro do algoritmo o que me manda. Porque a minha página está com um algoritmo desse tipo de conteúdos. O que quer dizer que eu posso reagir a conteúdos que são muito interessantes para mim. Por exemplo, fazer reviews de coisas americanas.
posso até colocar legendas, mas eventualmente não vou ter visualizações. Mas, no entanto, não quero fugir muito para a fofoca, porque uma coisa que me dá muitas visualizações é a fofoca angolana, por exemplo. Aquelas fofocas, por exemplo, o que está a acontecer agora com os artistas que estão magros e não deviam estar magros, e documentário e áudios e etc. Eu não vou dar cobertura àquilo. Se tivesse de alguma forma a falar sobre parentalidade, casais, e fosse uma coisa pertinente para o tipo de conteúdo que eu faço, ok, falaria. Mas agora, como são artistas e eu não dou muita importância, não ligo nenhum desses artistas, já os convidei na altura para participar no meu podcast para falarem aquilo que eu quero, mas a maior parte deles recusou, mas participam em outros podcasts e está-se bem. E está-se bem. Porque lá está. Se é para participar também, teriam que falar aquilo que eu quero falar. E eu não sou como os restantes podcasts que ficam a lamber botas porque têm lá uma celebridade ou uma pessoa famosa. Pá, para mim são todos seres humanos e eu falo de igual forma. Sempre dentro do respeito. Mas, voltando aqui à questão. Nós temos que entender que... Até já me perdi. É que se foda, vá. No momento que surge um Tavares a fazer uma cena dessas e com certo sucesso, pois vão aparecer 1000 Tavares todos a fazer. Então você tem que se reinventar. Tem que se reinventar. Eu às vezes, há vezes que eu vejo canais, vejo de dificuldades na Inglaterra, tenho que ser sincero. Eu tive dificuldades na Espanha e na Alemanha. Como disse, a Inglaterra, em primeiro lugar é que eu, quando chego na Inglaterra, eu já tinha lá 2 irmãos. Ok. E eles orientaram-me naquilo que eu devia fazer para me inserir no país. A Inglaterra é um país que não é como dos outros países na Europa, vamos assim falar, que os níveis de racismo são muito elevados. Não, mas tem. Porque há muita discriminação e por aí fora. Não tem disso na Inglaterra. Tu, quando estás em Londres, Londres é uma cidade altamente multicultural. Ninguém vai te xingar por ser preto, ninguém vai deixar de te dar um emprego por seres preto. Tem uma diversidade enorme, por acaso, de pessoas. Vocês têm senhoras com hijabs a trabalharem no McDonald's, a trabalharem no metro. Pá, todo tipo de pessoas a trabalharem. Têm ali um nível de multiculturalismo enorme. O que as pessoas vão buscar é a tua qualificação, a tua experiência. Sim, mas eu acho que isso seja aplicável maioritariamente em maior parte dos países. Porque uma pessoa extremamente especializada e competente, por mais que seja preta, agora estamos aqui a falar num registro preto, ela tem sempre um ponto por onde sair, onde se desenvencilhar. Eu sei que podemos entrar aqui em um registro de africanos e que nós somos discriminados e blá, 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 aquela história de sempre que utilizam, mas eu tenho para mim que de facto há essa possibilidade de nós estarmos num registro em que, se estivermos devidamente preparados profissionalmente, com as capacidades necessárias para uma posição qualquer que seja, nós conseguimos desenrascar. Porque imagina, eu sou altamente qualificado como barbeiro, mas barbeiro já é outra coisa. Barbeiro já consegues abrir o teu próprio negócio. Isso já é totalmente diferente. Mas lá está, vais a um salão, pá, estou a proporcionar aqui os meus serviços. Se fores bom naquilo que fazes, consegues destacar perante os teus semelhantes. E aí estamos a falar também de competição que existe entre africanos, nos salões, confusão. As pessoas procuram também salões, depois queres abrir, concorrência. Pá, isto funciona de igual forma. Né? E o teu know-how, isso é o que as pessoas buscam. Então, dificuldade, quer dizer, aquelas dificuldades que são inerentes à vida em si, mas não pelo facto de ser estrangeiro. Na Inglaterra eu não vivi isso. Agora, na Espanha, na Alemanha, isso. É? Portugal? É? Sim, vivi coisas que, se for a contar aqui, vocês se calhar não vão acreditar. Na Inglaterra não houve nenhum problema para se enquadrar? Não teve nenhum problema, porque eu, quando fui para a Inglaterra, já falava minimamente o inglês, como disse... Lá está. Imagina agora que eu vou para a Inglaterra e não sei falar inglês, ou falo muito mal inglês, e cada vez que falo com os meus colegas, há uma dificuldade enorme, nós nos conseguimos compreender, porque a maior parte dos meus colegas falam inglês e eu não falo inglês. Logo aí eu já estou a alienar-me naquela situação do trabalho. Posso até trabalhar bem, mas no entanto
a minha comunicação é má. Para mim, a maior ferramenta que nós necessitamos para o mundo é saber comunicar e saber falar. Quando digo saber comunicar, é expressar as nossas palavras, e saber falar é falar com as pessoas. Porque, independentemente da tua qualificação técnica, se souberes falar, há portas que vão vos abrir que vocês não têm a mesma noção. Por isso é que existem aqueles bacanos que, por serem tão bons de garganta, conquistam mulheres que vocês ficam a questionar o como e porquê. Da mesma forma que há aqueles homens, aquelas pessoas, que conquistam certos postos de trabalho e vocês questionam como é que este gajo foi lá, só pode ser por cunha. Não, é bom de garganta. Porque nos recursos humanos são seres humanos que lá estão a gerir aquilo. Eles conseguem fazer leitura de padrão, eles têm a sua forma de falar, eles conseguem também interagir com a pessoa para saber o que é que ela está a dizer verdade, o que é que ela está a dizer mentira. Treinem a vossa comunicação. É fundamental a comunicação. Já tinha o meu irmão lá, Dois irmãos a viverem lá. A minha esposa também tem lá muita família. Lá está, já tinhas uma base num país. Em Espanha, de certeza absoluta, que se calhar não tinha lá ninguém. Família. E o irmão, a família do irmão e o que quer que ele mencionou a nível de família que ele tinha lá, se calhar já lhe explicou mostrou-lhe as cordas, olha, é assim que as coisas funcionam, olha, os gajos costumam ser assim, costumam dizer, e já estás mais preparado mentalmente para lidar com as pessoas naquele país. Agora, quando vais para um país a zeros, a experiência vai ser sempre mais agressiva, porque não falas a língua, falas mal, não tens família lá, e a nível de trabalho-casa, casa-trabalho, vai se tornar muito difícil porque não tens lá o teu apoio. Nós não chegámos lá, por exemplo, tivemos problema de acomodação, por onde ficar. Havia vezes que ficávamos na família da senhora, havia vezes que ficávamos na casa do meu irmão, então não foi assim muito difícil. Depois eu fui para a Inglaterra, já não fui como alguém que está vindo da África, eu fui já lá como um cidadão europeu. Porque aprendeste muito num país europeu e já estás habituado. É preciso ganhar calos, é preciso ganhar palo. Agora vamos colocar aqui uma situação. Ele foi para a Espanha, foi para a Alemanha. E isso deu-lhe mais calos para saber lidar com os europeus. Depois foi para a Inglaterra e está a dizer que a Inglaterra já foi uma experiência muito mais agradável. Tendo em conta aqui os condicionantes de a família dele já estava em Inglaterra. Ele já tinha um apoio e uma rede bastante fundamentada, sim, fundamentada. Alicerçada é a palavra que eu estava à procura. E tendo em conta que ele já tinha esse alicerce familiar e já tinha tido as experiências anteriores, quem nos diz a nós que ele simplesmente teve um treino que depois, quando esteve já, depois das experiências que teve e foi para a Inglaterra, todas essas experiências culminaram na boa experiência que ele teve em Inglaterra. É aqui que nós devemos de avaliar. É a mesma coisa que, por exemplo, uma mulher que nos magoou no passado. Depois há outra que nos magoa novamente. Há outra que nos magoa novamente. Há dois caminhos que nós podemos seguir. Ou ficamos amargurados para o resto da vida e dizemos que as mulheres não prestam para nada, ou então já temos a noção do que é que a mulher é capaz de fazer. E quando ela começa a agir de uma certa forma, já estamos acostumados. Já sabemos, já temos a noção. Ok, é um padrão que eu já estou habituado. É um padrão que eu já conheço. É o que aconteceu com este senhor. A ver com a nacionalidade de um país europeu, então já não foi assim tão difícil para... Chegou a ter nacionalidade de um país europeu? Eu tenho duas nacionalidades europeias. Sou português, sou britânico e sou angolano. E atenção que ele esteve em Portugal e não mencionou nada de Portugal. Então tens três nacionalidades? Tenho três nacionalidades, Ganda camisa. Então, não foi assim. Mas quando digo, mas isso, a questão da documentação não tem nada a ver, porque há muitos angolanos que chegaram lá, né? Eu sou uma das pessoas mais conhecidas na nossa comunidade e sei da história da nossa comunidade lá. A Inglaterra, os angolanos, por exemplo, que não tivessem nacionalidade europeia, mesmo quando chegasse lá, aquela família... Uma coisa também, para quem pensa estar aqui a ir para espalhar pela Europa afora, ou explorar a Europa fora, e, por exemplo, são angolanos que estão a ver este vídeo e querem explorar a Europa. Vou-vos dar um conselho. É importante, de facto, vocês manterem contacto com pessoas das comunidades em cada país. Há uma comunidade angolana bastante famosa ou conhecida em França. Vejo TikTok mais ou menos de um dos elementos. Há também
na Alemanha, por aí fora, como se fossem embaixadas, mas embaixadas criadas pelo povo que viajou e migrou. Só que uma coisa que vocês devem ter atenção, não se deixem também prender por essa mesma comunidade, porque é muito arriscado. Muito arriscado. Se depositarem toda a vossa fé na comunidade, é a mesma coisa que depositar a vossa fé totalmente no país. Vão acabar desiludidos e, muito provavelmente, enrabados. Mozangunda, chega aí lá e pede asilo político, dão-te todas as condições logo. Por isso é que é difícil você ver angolanos que vivem na Inglaterra. Ele até pode vir aqui passar um tempo, tentar fazer alguma coisa, mas nunca traz a família, porque ele sabe que está a deixar a família lá segura. É raro tu vês um angolano que vive na Inglaterra, que ele e a família, pegou a família... Africano, mas sim, eu percebo. Toda e veio para cá. Não, é difícil. A menos que tenham... É geral. Vai o homem primeiro trabalhar, arranjar melhores condições, porque os indianos e os paquistaneses estão a fazer exatamente a mesma coisa. Vêm para cá, trabalham, juntam dinheiro, trazem a família. É uma grande proposta, enfim. Mas é para dificuldades, como disse, é passando dificuldades. Dormem em beliches, dormem dentro de um guarda-fato, dentro de um frigorífico, durante 2, 3 anos, e depois trazem a família e vão viver num semi-quarto. Dificuldades inerentes à vida em si, né? Não, um gajo às vezes tem um problema no trabalho porque desentendeu-se com o chefe, desentendeu-se com os colegas, mas assim, problemas para o ser estrangeiro não quer. Já agora, aproveitando aquela oportunidade, o Master Angola Vungi trabalha com o quê na Inglaterra? Como consegue se manter na Inglaterra? Não, eu sou... Armazém? Fábrica? Será? Sou A maior parte deles trabalha no armazém, e eles imigrantes, tudo, geral. Ucranianos, russos, portugueses, whatever. Homens trabalham nas fábricas, armazéns, as mulheres trabalham nas limpezas, restauração e por aí fora. Como é que eu diria em português? Eu sou um profissional da saúde. Eu trabalho no Ministério da Saúde. Também há esses, né? Há 16 anos. Eu não me formei nessa área, formei-me em Relações Internacionais e Desenvolvimento Internacional. É normal. Também as pessoas que pensam ou tencionam vir para a Europa, não pensem que vão exercer o cargo que vocês, nos vossos países, se formaram. Da mesma forma que existem ucranianos, espanhóis, o que quer que seja, que vão a outros países desempenhar outros cargos, é quase que muito pouco provável exercerem cargos que vocês fizeram formação. Infelizmente não consegui um trabalho na área em que eu me formei, mas a pessoa como tem que se sustentar, tem que viver, tem que manter a família. Então consegui um furo no Ministério da Saúde e lá fui dando os meus passos e hoje sou um profissional do Ministério da Saúde. Interessante. Há 16 anos. 16 anos que eu trabalho para o Ministério da Saúde. E como consegue... Deve ser enfermeiro. Conciliar. Só que pronto, dizer que é enfermeiro soa mal. Mas não interessa. Ou auxiliar. Auxiliar ainda é abaixo de enfermeiro. Mas pronto. O teu trabalho, né? Lá no Ministério da Saúde com o seu canal. Essa é a coisa mais difícil. É difícil. É a coisa mais difícil. Por isso é... Como é que é o quê? Não percebi. Eu sou um profissional. O teu trabalho, né? Lá no Ministério da Saúde com o seu canal. Essa é... Ele tem um canal? É a coisa mais difícil. É a coisa mais difícil. Por isso é que muita gente diz, Master Angola Vungi, você tem capacidade de produzir coisas incríveis, mas a regularidade não é aquela que as pessoas esperavam e muito menos a que eu esperava. É normal. É normal. Da mesma forma que vocês veem-me desaparecer durante uma semana, obviamente posso ter questões pessoais e por aí fora que não vos interessa, não vos diz respeito, mas é normal que as pessoas que trabalham não têm tanta disponibilidade e regularidade para lançarem episódios feitos ou gravados e publicados. Muito difícil. É por isso que agora estou num registro diferente. Estou um bocadinho cansado de fazer gravações, podcasts com pessoas que participam, depois querem que apague o episódio, depois não dizem nada no episódio e consome muita energia da minha parte falar com pessoas constantemente. E pronto, é também conforme a disponibilidade dos convidados. Não vou deixar completamente de gravar os episódios, vou gravando conforme a frequência que eu vou ter ou a vontade que eu vou tendo para gravar com outras pessoas, mas eu acho muito interessante falar sobre outros assuntos, dentro daquilo que são os assuntos que eu falo, mas revendo conteúdo, falando outras coisas, dando a minha perspectiva, que muitos estão interessados em saber sempre a minha perspectiva sobre vários assuntos. E é assim que as pessoas têm que saber que a vida
é para além da internet e nós temos muita coisa para gerir, família, trabalho, atividades extracurriculares que nós temos. Porque como o Mano sabe, e eu digo isso, Mano, porque eu sei que tu és uma pessoa que tens uma mente... Quer dizer, há muita coisa, e principalmente na produção de conteúdos. Então, às vezes, por exemplo, tu estás... vem-te uma ideia, vou filmar isso, vou filmar aquilo, vou produzir isso, mas depois tens que ir trabalhar. Tal e qual. Por isso é que eu era para ter feito isto na semana passada, esta gravação, mas não consegui. Muita coisa a acontecer, mas fazemos o que podemos. Até a hora de sair, eu, por exemplo, o meu horário é das 9 da manhã às 5 da tarde. Não, há vezes que sais do trabalho cansado, colocas-te em frente do computador, estás psicologicamente esgotado e não sei o que, então... Mas atenção, temos que fazer a mesma, temos que nos dedicar à mesma, temos que fazer, não podemos ter sempre essa desculpa. Mas eu percebo perfeitamente o que é que ele está a dizer. É difícil mesmo. Mas vir para aqui todo desmotivado, cansado, não dar uma perspectiva interessante, não fazer um conteúdo agradável, também vai acabar por pouco a pouco reduzir o conteúdo a nada e perder ainda mais o respeito ou consideração de quem consome o nosso conteúdo. Vou gerindo, mas não estou satisfeito, verdade seja dita. Gostaria de ter muito, mas é isso que eu estou... É arranjar um dia, como eu agora ando a fazer, é isso. Arranjar um dia. Obviamente vais ter que te abdicar de muita coisa, quer seja família, quer seja um tempo livre para ti. Gravar durante 8 horas e depois nessas 8 horas podes trocar de roupa, ou quer que seja. Nessas 8 horas, mas depende do conteúdo. Se o conteúdo dele é na rua, é complicado, muito complicado. É gravar essas 8 horas e depois, lá está, fatiar durante 7 dias, fazer 7 horas de conteúdo e depois indo fatiando 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, por aí fora. Estou a procurar fazer agora, estou a criar as condições para ver se me dedico no que concerne o trabalho. Eu não gosto de dizer emprego, porque emprego é uma coisa, trabalho é outra. É verdade. Eu quero trabalhar e deixar de ser empregado, né? Quero trabalhar porque o trabalho é uma coisa feita por... Mas é isso, é que os jovens também têm que entender. Esse discurso é muito bonito, dizer que eu não quero trabalhar por outro, vou trabalhar por mim próprio. A maior parte dos empreendedores, efetivamente, que são empreendedores, não esses empreendedores da tanga que ficam na internet a falar só disparates, eles não têm vida própria. Eles estão constantemente só a ser consumidos pelo trabalho. Vamos imaginar uma pessoa que trabalha na mercearia. Ele tem que falar com fornecedores, ele tem que abastecer a mercearia, ele tem que atender os clientes. Obviamente ele precisa de empregados, como é óbvio, né? Ele sozinho não consegue fazer isso, mas mesmo com empregados, depois tem que gerir também o empregado através das finanças, tem que pagar ordenado, o empregado pode ter filho, quer que seja. É muito estressante. Agora fazendo aqui YouTube, ok. Queremos ficar ricos do YouTube. Vocês sabem a quantidade de pesquisa que nós temos que fazer para poder ir buscar não só um conteúdo interessante, mas também falar sobre o assunto e dar a nossa perspectiva para estimular ainda mais o nosso canal e não ser simplesmente só um canal que está a reproduzir conteúdo de outras pessoas ou está a reproduzir a fofoca da semana. É muito complexo, não pensem que é tão fácil. Obviamente há aquele conteúdo de QI muito baixo, que é mesmo só fofoca e falar mal, falar alto e por aí fora. Isso atrai muitas pessoas, mas ao final do dia acabas esgotado, não aprendes nada, não agregas nada para a tua vida e no final será que valeu a pena? Porque essas pessoas também acabam esgotadas, porque fazem tudo pela fama, fazem tudo pelas visualizações e quase que estão a prostituir a sua honra para conseguir em troca uns trocos. Tens que trabalhar com propósito, não através das finanças. Hoje, quer dizer, quando a gente quero trabalhar mais para ser menos empregado. Então, estamos a criar as condições para nos dedicarmos mais. Mas parece bonito dizer isso, mas não faz sentido. Queres trabalhar menos para ser menos empregado. Tu, para seres patrão, não penses... Há uma ideia tão errónea dos patrões que eu não percebo. As pessoas pensam que os patrões são aqueles que se encostam e não fazem absolutamente nada. Existe uma gestão que tem que ser feita.
E quem faz essa gestão és tu. Podes contratar outras pessoas para fazer essa gestão, mas essa pessoa que vai fazer a gestão, mais tarde ou mais cedo, ou vai se qualificar para sair da tua empresa e consegue arranjar algo melhor ao próprio negócio dele, ou então ele próprio vai tomar o teu lugar porque depois não vais fazer absolutamente nada. Ele é que vai estar em cargo de, ou responsável de tudo aquilo que é o teu negócio. Por isso lá está, meu. Esses discursos aí... Mas o canal. Temos várias ideias, queremos desenvolver, então vamos ter mesmo que quebrar. Penso que esse é o objetivo de todos aqueles que trabalham com o YouTube. Porque é uma paixão, mano. Você produz cenas, você está a trazer coisas que o mundo não conhece, as pessoas não sabem de nada. A malta praticamente, nós é que fazemos as pessoas conhecerem o que está a passar no mundo, na nossa terra. Tu vês, por exemplo, no nosso caso, mesmo estando fora do país, eu às vezes lanço matérias que o pessoal aqui em Angola liga para mim, mas isso é mesmo verdade, não sei o quê. Como é que você que está lá ao fundo... A internet tornou-se agora fonte de conhecimento ou fonte de informação de muitas pessoas. É por isso que muitos consultam o YouTube sobre certos e determinados assuntos, muitos querem conhecer países através de certos e determinados YouTubers. O que vocês não entendem e não percebem, agora vou novamente remeter-me aos comentários, mas eu digo isso para criar mais engajamento e vocês comentarem mais, todos indignados, é que ao verem alguém sentado e a ver outro conteúdo, a partir do momento que eu parei o conteúdo dele, vocês já estão a perder o conteúdo original e podem ver simplesmente o conteúdo original sem a minha perspectiva, sem a minha opinião. Mas a partir do momento que eu estou a dar a minha perspectiva, a minha opinião sobre este vídeo e a experiência que ele está aqui a falar, já estou a adulterar o conteúdo dele. Não estou a mudar a narrativa, não estou a mudar a mensagem que está a ser trespassada através do vídeo. Estou a dar uma outra perspectiva. Mas uma pessoa totalmente ignorante, burra, vai ver isso como estou a falar mal dos angolanos, estou a falar mal deste senhor. Lá está novamente a conversa que já tivemos no início, ou do outro vídeo. Uma pessoa tem que estar certa, outra pessoa tem que estar errada. Não, é uma perspectiva diferente. Novamente, lá está. Ele disse que tem pessoas que telefonam para ele a dizer isso aconteceu mesmo aqui na banda. É uma perspectiva diferente. A outra pessoa que telefonou não está errada. Não tem o conhecimento daquilo. E ele apresentou. Mas será que ele está certo naquilo que apresentou? Não sabemos. É uma perspectiva diferente. Às vezes aquilo que nós consideramos falar mal e a pessoa está errada é simplesmente uma perspectiva diferente. E a partir daí nós começamos a ter um estado de espírito crítico muito mais elevado. E analisamos as coisas muito mais meticulosamente e não de uma forma superficial como muitos analisam. Alguém está a falar mal, alguém está a falar bem. Alguém está errado, alguém está certo. Deixem de ser quadrados. Você sabe do que está a passar e nós, porque essa é a grande paixão do nosso trabalho, estás a ver? Então, estamos a criar mesmo condições para nos dedicarmos 100% ao canal, ou aos canais. Exatamente. O que mais sentiu falta de Angola enquanto viveu no estrangeiro? Eu senti falta de muita coisa. A música, festa. Música e festa. Mano, eu senti falta a coisa que mais me produziu saudades, tristeza, sem medo de errar, foi a ausência da minha mãe, porque eu... Ok. Família. Ele é mais velho, se fosse puto, se calhar... Não, nem puto. Depende, há pessoas que imigram com a família e há outros que não. Sou uma pessoa muito ligada à minha velha, muito mesmo, para a minha mãe, para mim. Porra, sou o gajo caenche que está a passar aí atrás. Tristeza, sem medo de errar, foi a ausência da minha mãe, porque eu... O gajo aqui, todo caenche. Sou uma pessoa muito ligada à minha velha. Bué de óleo. Muito mesmo, para a minha mãe, para mim, minha mãe e o meu pai, porque o meu pai também seguramente que vai ver isso, que é para não dizer que eu estou aqui a discriminar. Mas sabes como é que nós somos com as mães, né? Foi a minha mãe, os meus amigos, os hábitos e costumes, os nossos quitutes, sei lá. O que é quitutes? Digam lá nos comentários, o que é quitutes? Mas foi mais a família. A família é que a maior dor de um angolano que deixa a sua terra e vai para terras alheias em busca de melhores condições de vida, a coisa que mais machuca é a ausência da família. Porque você às vezes passa muito, mas muito tempo fora da tua família. Chega aqueles momentos, Natal, Ano Novo, há, por exemplo, uma situação de infelicidade na família. Isso é uma das coisas que a mim mais me causa dor mesmo, muita tristeza. Por exemplo, eu quando saí daqui deixei muitos tios.
tios que fazem parte da história da minha vida. E tu às vezes ouves dizer, olha, o tio tal parou, o primo tal parou, mas falo mais dos meus tios. E tu quando vens para Angola e não encontras essas pessoas que marcaram toda a tua vida, quer dizer, é um vazio. Tu não vês Angola da mesma forma como tu vias antes. Eu, por exemplo, estou aqui. Deve ser uma dor imensa, porque é da mesma forma que nós vamos àquele sítio onde já fomos felizes, a nossa infância, e recordamos aqueles momentos todos que passámos, as pessoas que estavam vivas nessa altura. Mas isto é a vida a acontecer, pá. Nós não podemos parar no tempo. A vida acontece, as pessoas falecem. Complicado, depois não podemos assistir o funeral, não é? Mas é chato, é chato. Mas faz parte da vida. Agora, noutras ocasiões, a minha casa lá, a casa dos meus velhos, já está cheia. Todos os tios, veio. Mas não, eu estou na casa dos meus velhos, quase que não tem. E quanto mais nós vamos ficando velhos, isso mais vai acontecendo. E a morte vai estar mais presente na nossa vida. Vocês acham que as nossas mães, os nossos tios, os nossos mais velhos gostam de falar de morte? Não. É porque já torna-se um tema tão presente na vida deles que é o que eles mais falam. É o que mais falam, é isso. Não sei quem morreu. Não sei quem está doente. Não sei. Depois a doença não. A conversa é tão deprimente que muitos de nós jovens não gostamos de ouvir, não queremos ouvir. Porque ainda não está, acreditamos na nossa cabeça que a morte não está presente e ainda falta muito para pensarmos sobre ela. Mas a verdade é que tanto a vida como a morte está sempre presente na nossa vida, ao longo da nossa vida, a qualquer circunstância. Nenhum tio, um gajo diz, porra, isso não era assim. Vai perdendo aquele impacto. Isso não era assim. Não... essa é a família, mano, é a família. Depois também, por exemplo, num país como a Alemanha, por exemplo, vou aqui contar um episódio. Houve uma altura que eu era o DJ da comunidade angolana na Alemanha. Éramos uma comunidade pequena na altura, nos anos 90, 97, não sei, que éramos muito pequenos. E eu era o DJ. Eu lembro-me que uma vez eu a tocar e não sei o quê, dá-me na cabeça de pôr uma música do Eduardo Paim, aquela São Saudades, São Saudades. Aquilo criou uma nostalgia coletiva. Tu estás a ver que tu como DJ expões essa música, mas como qualquer outra música. E tu olhas para a sala, o pessoal todo a chorar. Poxa! Todos os angolanos que estavam naquela sala, isso marcou muito. Toda a gente a chorar. É para ver como é que a pessoa que está fora sofre por estar fora. Porque às vezes as pessoas têm aquela tendência de pensar que, esse homem está fora do país. Eu já disse isso várias vezes. Tanto angolanos como brasileiros, o que quer que seja. Muitos estão fora do país deles, contra a vontade deles. Eles foram em busca de melhores condições que não encontram nos países para poder auxiliar a família ou então tentar regressar para o país deles com melhores condições. Só que muitos acabam por ficar nos países de fora. E infelizmente, lá está. A saudade é um momento da nossa vida que ao longo dos anos torna-se mais emotiva. Por exemplo, a minha avó é uma coisa que... ou é uma pessoa, mas eu estou a dizer uma coisa no sentido de figurativo. É uma pessoa que representa a minha infância e deixará sempre saudade. Mas infelizmente nós temos que preparar-nos psicologicamente que cada momento que nós estamos a viver a nossa vida é para ser vivido correspondentemente. Não podemos estar constantemente a viajar no tempo, porque isso vai criar cada vez mais uma depressão sobre os nossos pensamentos. É tal conversa de a depressão é quando nós estamos a viver do passado e a ansiedade é aquilo que estamos a viver do futuro. Aquelas frases feitas de coach. Mas é uma verdade, por acaso. É uma verdade. Nós podemos volta e meia viajar no passado, mas pelas músicas, pelo momento que passamos, mas a vida continua e cada momento é precioso e nós temos que apreciar. Porque ele pode viajar, lembrar-se do tempo quando era mais novo, emocionar-se, mas lembrar que ele agora está com não sei quantos anos e tem a família com saúde, consegue criar a família dele, ter sustento para a família dele, e esse momento será crucial quando ele chegar à fase de ser avô, já ter os seus 60, 70, 80 anos. Cada momento que nós estamos nessa terra, em cima do chão, é um momento de memória. Por isso vamos aproveitar cada momento de memória que nós estamos a viver.
estão bem, mandaram lixar o povo, o país, a família, mas não. Quer dizer, você às vezes, o ser humano, como Jesus Cristo dizia, o homem não viverá só do pão. Tu vais superar a questão material, mas tem a questão espiritual, a questão emocional, psicológica, que também fazem parte do nosso ser. E às vezes nós não temos isso estando fora. Por isso é que eu me prometi a mim mesmo, não importa os anos que eu vivesse fora do país, eu jamais arranjaria mulher estrangeira. Nunca aceitei isso. Não, eu sempre procurei manter as minhas raízes intactas e sem qualquer desprimor aos nossos irmãos angolanos que optaram por casar com mulheres de outras bandas, mas eu sempre sair daqui consciente que, para mim, mulher, família tem que ser tudo da minha terra. Para manter senão, ficas perdido, tu casas com uma estrangeira. Mas o problema é exatamente esse. Nós podemos pensar que quem é da nossa terra partilha dos mesmos princípios que nós, mas às vezes quem é da nossa terra tem experiências diferentes. Foi o que eu disse no princípio do vídeo, que isto acho que é um trecho que eles colocaram no princípio para captar a atenção das pessoas. Muitas das vezes nós caímos num erro de pensar que quem partilha da mesma cor que nós, quem partilha do mesmo país que nós, guarda os mesmos valores e princípios que nós queremos, ou nós temos. Mas infelizmente não é assim. Por isso é que existem as conversas que nós temos, que vamos conhecendo as pessoas. E muitos ficariam admirados com a quantidade de pessoas que não são da nossa cor, que não são do nosso país, que partilham os valores que nós partilhamos. E pessoas que são dos nossos países, que não partilham os mesmos valores. Quando existe um valor, é quase que um mapa da relação. O mapa da responsabilidade, como se fosse do banco. Mapa da responsabilidade da relação. Valores e princípios. Porque sempre quando tivemos a desviar um pouco dos nossos valores, vamos consultar aquele mapa. Ok, quais são os nossos princípios? Quais são os nossos valores? O que é que nós queremos em termos de relação e da família que estamos a constituir? Se partilham do mesmo, não vão ter muito problema em chegar a um consenso. Se um não partilha absolutamente nada que o outro está a partilhar, dificilmente vão chegar a um consenso. E vão estar constantemente na guerra. É por isso que é muito importante. E lá está, podem dizer, ok, mas certamente pode encontrar alguém com os valores, mas depende aonde é que vai encontrar. Na discoteca, na biblioteca, no local de trabalho. No local de trabalho, se correr mal, como é que é? Depois vais ter que lidar com a pessoa constantemente. Alguém tem que se despedir. Depois de estar constantemente a lidar com a pessoa, não só em casa, mas também tens que lidar no trabalho. Mas no trabalho é o sítio onde vocês têm maior contacto com a pessoa. É complicado, pá. É muito complicado. Vamos supor que uma branca alemã, uma branca inglesa, o que seja, os teus filhos já são meio angolano, meio alemães. Você que já está fora do país, o teu próprio filho também, que já é mistura entre uma branca de fora e você que saiu daqui, se ele, por exemplo, também arranjar uma pula lá, também casa com essa pula. É o que acontece, não é? É o que acontece. Mas isso não quer dizer nada, pá. Isso não quer dizer nada. O facto de teres tido o teu filho, tu preto, a tua mulher preta, na Alemanha, ou na Espanha, onde os países que ele mencionou, o facto de eles estudarem nesses países não vai inibir dele à mesma envolver-se com uma branca. Lá está. O que eu reparo muitas das vezes, é a parte mais curiosa, é que os filhos, depende também, depende. Agora ia dizer que os filhos mulatos ou os filhos birraciais têm tendência a inclinar-se mais para os africanos e procriar com os africanos, mas nem por isso. Os rapazes é que inclinam-se ou têm maior tendência a inclinar para a africana. As meninas, ainda por cima quando são bonitinhas, é que inclinam-se mais para os brancos. Façam bem o registro disso. A tua raiz morre. Tua raiz. Se o pai, os tios, a família fizer sempre questão de incluir os filhos dentro daquilo que são os rituais, a cultura, a música, o que quer que seja, não morrem. Por isso, não importa. Tu sais do teu país e vais para outro país com a tua família e eles crescem naquele país, eles vão estar rodeados com a cultura daquele país. Só quando voltarem para casa é que vão ter contacto novamente com a família. Podem se calhar ter os amigos e por aí fora, mas a mesma não deixa de ser o contacto constante que vai ter com outra cultura. E muitas das vezes acabam a misturar. Morre. E há manos que não pensam neste aspecto.
São fracas. São fracas. Você para ver aqui um chinês aqui em Angola que fez família, mesmo assim, séria com angolana, pode ser um ou outro caso, mas é raro. É raro, Está a ver? É raro. Não é tipo, tu aqui, pelo menos que eu saiba, tipo os cabo-verdianos e outros povos que quando saem, praticamente nós não. Você, por mais anos que esteja fora do teu país, você continua com Angola dentro de ti. A ideia que tu tens sobre os angolanos. A ideia que tu tens sobre os angolanos, mas a maior parte dos africanos são assim. O que eu digo sempre, nós saímos de Angola, mas Angola nunca saiu de nós. Então, se você quer manter os laços com a tua terra, é importante que você tenha alguém que tem os mesmos princípios. Como eu disse, não tinha reparado, afinal isto aqui deixou de gravar, eu estava a gravar, mas essa ideia errónea que ele tem sobre os africanos em geral é muito má. É muito má porquê? Porque antigamente os homens, ou a comunidade e a população africana tinha mão sobre as mulheres. Ou as mulheres sabiam se reger independentemente da circunstância. Hoje em dia, a comunidade ou os homens não têm mão sobre as mulheres e aquilo que elas fazem. Por isso, ele mencionou que, de facto, há chineses no país, mas que raramente fazem filhos com africanas. Nem por isso. É claro que também estou aqui a fundamentar um pouco sobre as redes sociais, mas a verdade é que existem muitos chineses que estão aí, que são de baixo escalão da China, mas são vistos como chineses, olhos rasgados, outra pigmentação, cabelo fino e por aí fora. Mas do que sei, muitos chineses, obviamente há muitos empresários que vão para aí, mas já vão com família e têm família, mas há muitos chineses que vão para aí degenerados, que são da prisão e foram cumprir pena aí. Mas, no entanto, são muitos que depois, quando saem ou quando têm contacto com outras mulheres que já não temos acesso, procriam com essas mesmas mulheres. Por isso, essa ideia é muito errónea de calcular que raramente os chineses e outras pessoas de outros países, quantos portugueses é que vão aí e as mulheres já têm aquela mentalidade que têm que engravidar de brancos, engravidar de outras pessoas para além de preto, porque branco representa a salvação. É uma ideia muito errónea da parte dele. Os mesmos valores contigo, senão depois, imagina, por exemplo, chega uma altura que tu estás com planos de regressar, queres fazer aqui um projeto, um business, o que seja, tens uma mulher que não tem nada a ver com a terra. Adapta-se da mesma forma que tu foste para a Europa e adaptaste com o pessoal da Europa. Mas pronto, eu não estou aqui a ser apologista de relações interraciais. Mas eu já pensei também dessa forma, já calculei que, nós, da forma que pensamos, temos que só entre nós africanos. A mulher africana hoje em dia está muito insuportável, muito insuportável. Falo eu por experiência aqui na Europa. Agora, em África, também muitas delas já são corrompidas e torna-se difícil o contacto com elas. Por isso, muito sinceramente, recomendo a explorarem tudo aquilo que têm que explorar dentro daquilo que são os vossos princípios e valores, e daí avançarem. Ok? Como é que você vai conseguir convencer a mulher para voltar para a terra? Como é que a tua mulher vai entender? Não, meu marido está lá em Angola, está a fazer 3, 4 meses, está a trabalhar, se haver alguma situação. Mas quantas é que compreendem também na banda? Irmão, o facto delas supostamente compreenderem quantos e quantos casos em que tu viajas e a tua mulher faz filho com outro homem ou tem amante aqui na banda, enquanto tu estás fora. Quantas e quantas tu vais trabalhar fora e mandas a tua mulher e o teu filho para o sítio onde tu estás, Espanha, Portugal, Alemanha, o que quer que seja, e ela ali vira do game e fica do job. É por isso que, lá está, há muitas variáveis e não é só sim ou não. Há muitas variáveis aqui. Muitas variáveis. Não se deixem iludir com o discurso. É, obviamente, verdadeiro aquilo que ele está a dizer e é justificável e é pertinente. Mas, no entanto, não é assim tão obtuso. Eu vou lá saber, ou mesmo vou ligar para a minha irmã lá, para o meu primo, para verem o que o gajo está a fazer. Não. Então é difícil. Eu tenho muitos casos de irmãos que estão casados com mulheres de outras bandas. E não é fácil. Então eu sempre... mano. Temos estado a acompanhar também pela
internet de alguns angolanos que acabam ficando depressivos. Não, porque por causa da saudade. As saudades, por isso é que é importante você procurar criar um clima em que, como é que eu posso, vai mitigando essas saudades, porque há aquelas pessoas, por exemplo, uns não conseguem vir, dar aqui uma volta, porque é outro aspecto também que pouco se fala. Na altura dos confrontos, muitos angolanos saíram daqui e a única forma de poder se instalar na Europa era pedir o asilo político. E como é que era o asilo político a chamada Angonda? Tu, quando chegas lá, a maior parte de nós saíamos daqui com visto de entrada e havia aquele receio, se eu ir pedir asilo político, dizer que eu estou aqui, vim aqui porque estou a ser perseguido e não sei o quê, recebiam o teu passaporte. Então, o que é que muitos faziam? Para não te receberem o passaporte, tu, quando fores pedir asilo político, tens que dar uma identidade diferente, alterar os teus dados, dar um outro nome, mudar a idade. Por exemplo, havia aquela altura que só se dava asilo político a menores de idade. Você tinha que ter no máximo 18 anos. Se tivesse mais de 18 anos para conseguir asilo político era muito difícil. Então, por exemplo, um gajo que chega aí com 20, 22 anos, a única forma de se manter no país é cortar a idade, dizer, tem 21. Nós também, às vezes, como somos assim, somos rijos, né? Nós somos... É catanado. Por natureza, somos bem conservados. Você é um... Mas o Cota não sei quantos anos é que ele tem. Possivelmente tem 40, está bem conservado. Muito melhor conservado do que eu. Ainda tem cabelo, ainda faz o seu penteado. Tem ali uma barba branca, mas... Mais de 22 anos, angolano ou africano, pode passar por 18, toda vez 17. Então, olha... Nem por isso. Há gajos que têm cara de 50 mesmo e têm 19 anos. Diz que tenho 17 anos, tenho 18 ou coisa assim parecida, altera o nome. Quando o teu pedido de asilo for aceito, depois tens a residência, mais tarde tens a nacionalidade, tens todo esse processo com os dados que você deu. Depois, para regressar a Angola é difícil, porque os teus documentos de Angola não condizem com os teus documentos que usas lá no país. Isso é uma das coisas que faz com que muita gente depois tenha dificuldades para vir aqui. E há outras vezes é mesmo para pessoas que não tiveram assim muita sorte, não têm dinheiro, outros também que estão lá, saíram das províncias, perderam o contato com a família. E isso causa depressão, Nós aqui em Angola, por exemplo, você está a passar por uma situação complicada, mesmo que não forem os teus pais, tens os amigos, tens os tios, tens a igreja. Tens a bengala, que é bom e é mau ao mesmo tempo. Tendo uma bengala não quer dizer que estejas bem. Quer dizer que estás dependente de alguém. Mas pronto. E um montão de coisas. E aí, às vezes, não temos essas coisas, mano. Então, acabo aqui entendendo que existem angolanos que praticamente estão presos. Entre aspas. Estão presos porque as circunstâncias levaram com que muitos ficassem nesta situação, estás a ver? Uns porque não têm contato com a família, outros porque não querem mesmo saber nada do país, mas o não querer saber nada do país não significa que a ausência do país não te torna depressivo, porque há coisas que a gente carrega da nossa terra, da nossa história, que passam a ser parte do nosso ADN, estás a ver? Então... Já percebemos, Mocota, já percebemos, pá, avança. Mano, é importante. Eu estou aqui há quase 3 meses, apesar que me ausentei, depois mas, pô, me sinto muito... Eu já nem fico mais um ano sem vir aqui. Né? Já não, agora é mesmo, para todos os anos um gajo está aqui. Poxa, você é filho da terra? Eu estou aqui a me encontrar contigo, o homem que eu só lhe via pela internet. Não, 10 anos. Diga-me uma coisa, quem é residente do país paga o mesmo bilhete ou paga um bilhete diferente? Eu, por acaso, não faço a mínima ideia. Quem é residente do país paga exatamente o mesmo bilhete normal de passagem para o seu próprio país? Deve pagar, mas mesmo assim não faz sentido. Mas pronto, isso não sei. Não, mano, 10 anos já não. Que diferenças? Porque se eu tiver um passaporte angolano, eu vou pesquisar. Mas pronto, vamos continuar a ver. Mais notáveis encontrou entre a cultura angolana e a britânica? Ei, mano, quais são as mais notáveis? Uma das coisas que eu notei, por exemplo, não sei se é cultura, mas vamos assim dizer hábito. Os britânicos têm um hábito, isso é muito característico dos europeus, talvez vi nos britânicos, vi também nos alemães. Uma coisa que nós tínhamos no passado e que nós fomos perdendo com o andar do tempo, e eu vejo muito aqui em Angola, eles são muito, mas muito solidários.
Isso já é um choque. Como uma pessoa vê, por exemplo, como é que as pessoas lá são tão solidárias. Por qualquer situação que você esteja a atravessar, por exemplo, na Inglaterra, vai aparecer sempre, sei lá quantas pessoas para virem te apoiar. Estás com uma dificuldade. Ok. Os preços não dependem da nacionalidade do passageiro, e sim da companhia aérea. Faz sentido, não é o país. É sim o transporte que vai te levar. Quer subir no autocarro, estás sem dinheiro, desde que você fale, para a tua rasca vai aparecer alguém que vai te dar uma moeda para quê? Apanhaste uma queda e não sei o que, vai aparecer muito mais do que vir filmar e não sei o que, vai aparecer pessoas para te auxiliar. Mas outra coisa é para... Quer dizer, são... Entre a cultura, tem claro a questão da culinária, né? Também um choque, né? Nós temos aqui, a nossa culinária é muito rica. Chegas, por exemplo, na Inglaterra, para te adaptar à culinária deles é uma maca dos diabos. Por isso é que nós, e é aquilo que eu também falei no Mano, da importância às vezes de termos as nossas damas da nossa terra. Quer dizer, você está na Inglaterra... Não, meu. Sim e não, meu. Ele está-se a focar muito nessa coisa de temos que ter damas da nossa terra. Isso fala para os teus filhos. Podes tentar falar com os outros, mas a probabilidade dos filhos irem para brancas, europeias, é muito alta. Mas aqui a questão é, aprende tu próprio a saber cozinhar esses pratos para os teus filhos, para ti próprio, se quiseres comer. Uma moamba, cafriela, o que quer que seja. Não é depender, porque hoje em dia mesmo as africanas não sabem cozinhar. É um ponto de vista muito erróneo da realidade. Mas a tua mesa é angolana, todos os dias, estás a ver? Ao passo que se você tiver uma dama lá de lá, você está na Inglaterra e a tua mesa é inglesa. Tem lá o chamado, por exemplo, o English Breakfast, que é o tradicional matabicho dos britânicos. Imagina lá, você serve-te... Bacon, ovo, é bem pesado. Salsicha frita, com ovo e feijão doce. Para o matabicho. Isso é o prato típico do pequeno almoço dos ingleses. Eu nunca consegui. Os ingleses, maioritariamente, são todos obesos. Por acaso, isso é uma grande verdade. Eles... Enfim, vamos avançar. Consegui me adaptar a isso, se for comer. Feijão doce. Feijão doce. Eles comem com muito prazer. Feijão doce. É o típico deles. Eu preferia um café, se não tiver pão com uma batata doce, uma mandioca, ok, estás a ver? Mas nunca consegui, mesmo estando esses anos todos, nunca consegui me adaptar a essa série. Também não consigo comer isso. Mas vivo aqui em Portugal, lá está. E eu, aqui em Portugal, é que são os... Basicamente são... É o café, é o croissant misto e o pastel de nata. E um montão de aspectos. Ou bola de Berlim, conforme a preferência de cada um, mas mesmo assim não deixa de ser pesado para um pequeno almoço. Mas pequeno almoço também é a primeira refeição e tem que ser bem abastecida. Que talvez aqui agora não me venha... Mas quer dizer, as diferenças culturais são muito elevadas, né? É muito grande. As festividades deles, as nossas. As nossas, por exemplo... os ingleses são pessoas também muito... Festivas. Mas nós estamos aí para outro país. Nós temos pequena comunidade nesses países. Eles têm a cultura deles, nós temos a nossa cultura. É normal que tu vais para um outro país e eles comportem-se de uma forma diferente. Ponto. Agora, se vais te adaptar ou não, é pouco provável. Porque vamos comparar, este senhor tem 40 anos. Obviamente passou muito tempo fora, esteve em vários países, mas esteve logo no início da vida dele, vamos colocar por aí 14 anos. 14 anos já tem da cultura angolana. Sem falar que ele é daí, nasceu lá, mas teve, a nível de experiência e contacto, 14, 15 anos. Isso é se ele não saiu da banda aos 20 anos. Logo, se ele vai para outros países, o que ele tem já incorporado na cabeça dele, a mentalidade da cultura e o que quer que seja, vai ser maioritariamente incompatível com qualquer outra cultura. Imaginem o que é vocês comerem saudável durante 10 anos. E durante uma semana resolverem comer comidas com gorduras saturadas. Vocês acham que não vão ter azia, não vão ter algum problema intestinal, problema de estômago? Porque sempre comeram limpos e agora estão a comer algo que é muito gorduroso, comida que não é muito saudável comer, ainda para mais todos os dias. Não acham que isso vai fazer aqui uma pequena confusão no corpo?
E há muito festivas, por exemplo, há muitas discotecas em Londres, eles festejam de forma eufórica o Ano Novo. E há muita. Londres é aquilo que se diz, a cidade que nunca dorme. Há muitas festas. Mas é para a diferença, mano, há muita diferença. Só que uma coisa também que nós angolanos temos de bom, nós nos adaptamos facilmente a outras realidades. Isso é que nos safa. Por isso é que tu vês às vezes o angolano, quando ele, por exemplo, vai para o Brasil, vai para a Inglaterra, vai sei lá onde, quando ele dedica-se, por exemplo, ao aprendizado de uma determinada língua, o angolano vai aprender e vai conseguir ter o sotaque daquele país, está a ver? Eu sei que estamos aqui angolanos e etc. E ele está a dar props aqui aos angolanos, mas acho que isso aqui é um instinto de sobrevivência. Há quem nade, há quem afunde ou morre afogado. Não podemos colocar aqui que os angolanos têm essa capacidade fenomenal sem entender primeiro que é um instinto natural do ser humano ter essa capacidade de sobrevivência. Na maior parte dos casos, mas há casos em que pessoas não conseguem lidar com a circunstância. O angolano vai conseguir não só ter o sotaque, você vai ver ele ter os hábitos, inclusive, daquele povo. Mas, mano, mais ou menos Os ingleses são calorosos ou são frios também? Não, eles são calorosos. Sei que eu estava a dizer que não é difícil inserir-se na sociedade britânica enquanto preto. Eu não sei se há sociedade na Europa mais fácil da tua inserção social do que como se vê na Inglaterra, principalmente em Londres. É claro que há zonas da Inglaterra. Sim, mas Londres, concordo com ele, há muita diversidade. Cidades como Liverpool, Newcastle, são Manchester. mais difíceis, são cidades predominantes por brancos, ingleses. Há muitos níveis de racismo, são muito mais elevados. Mas já em Londres, principalmente, não há. Em Londres, tu podes viver como africano, do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro. Quer dizer, estás lá, mas se quiseres comer comida africana, vais nos mercados, compras fuba de bom. Mas Portugal também, pá. Mas dizem que também Portugal é a África da Europa. Compras, quer dizer, um montão de produtos que a malta aqui podes viver como africano. Há igrejas que os pastores são africanos, há discotecas de africanos, por exemplo, em Londres tem várias discotecas de angolanos. E consegues, quer dizer, viver fora, mas com vários elementos da tua terra consigo. Quais foram as suas primeiras impressões ao retornar a Angola depois de tanto tempo? A primeira impressão é que eu já disse de início e que é lamentável, é que os mesmos problemas que me fizeram sair do país há cerca de 30 anos atrás ainda continuam. São os mesmos que eu estou a encontrar, ou piores, com muitos jovens. Falta de oportunidade, tanto de emprego como de realização. Vejo muitos jovens que têm vontade de fazer algo aqui em Angola. Uma das coisas que eu estou aqui, você sabe, a nossa profissão nos faz detectar talento, né? Nós somos detalhistas por natureza. E tu vês que aqui há jovens com talento, quer dizer, imensurável. Há muito... Isso é verdade. Dos vídeos que eu estou a ver, é verdade. Os jovens aqui só estão mesmo à espera de um empurrão para voarem. Tu vês que os mesmos problemas que eu vivi no passado são os que eu estou aqui a encontrar. Mas dessa vez, verdade seja dita, também uma das coisas que a mim me choca muito e me entristece é o número de gente a passar mal, estás a ver? Está visível, todo o sítio onde passas, e eu até fiz algumas reportagens sobre isso, todo o sítio onde passas, vês jovens a comer nos contentores, vês jovens a recolher papelões e colus para depois irem pesar e vender. Quando tu falas com eles, por que estás a fazer isso? Vai dizer, eu faço isso para ganhar 1.500 kwanzas por dia, mas o número... 1.500 é que é 1,50 €. Aumentou. Lá em Angola, por exemplo, nós quando estamos fora, as pessoas dizem que hoje em dia em Angola confunde-se os malucos e as pessoas boas. Mas eu constatei que é mentira, não se confunde nada, porque os malucos foram afastados dos contentores. Quem está nos contentores são pessoas boas. Eu tenho, inclusive, imagens. Tu vês o maluco de uma ponta, ele assim aprecia o contentor dele. E no contentor dele tem gajos fixos, como quem diz, pô, esses gajos me desarmaram o meu mambo. Olha aqui este puto aqui, mão na cintura, aparecer no plano.
Roubaram um bongue dos outros. Estás a ver? Então, são coisas que uma pessoa fica assim, mas... Relativamente às infraestruturas? O velho onde a malta está aqui, eu não sei se na Inglaterra tem algum sítio mais lindo do que esse. Até quando digo Inglaterra, não, Europa toda. Calma, Mocota, calma, estás muito emocionado. Calma, dá props ao teu país, o teu país é muito bonito, mas calma. A Europa é muito grande demais para... Calma. Do mundo ainda para mais. Mesmo em Angola, há sítios mais bonitos que esse aí. Não sei. Esta marginal, na tua visão? A marginal, isso... Marginal foi do tempo do Zedu, né? Também só pode ter sido, né? O homem teve lá 40 anos. Isso aqui é uma cena incrível. É um bom cartão postal. Aqui. As infraestruturas, desenvolveu-se muito, mas o problema é o contraste. Você está aqui numa zona altamente bonita. É a conversa que já tivemos anteriormente. E depois atravessas esses prédios e tens bué da gueto. Barros de lata. Bonita, não sei o que, mas depois das aí atrás já está tudo fatigado, depois andas mais um bocadinho, já está tudo fixe de novo. Quer dizer, é o contraste. Mas também são coisas que a malta tem que entender, porque nem sempre a malta tem que nos fixar simplesmente nos aspectos negativos. Nós temos que ver que, não obstante as situações que às vezes a gente tenta criticar, mas nós somos um país que estamos em África. E Angola não é a diferença dos demais países africanos, né? Somos países independentes há pouco tempo, somos países em vias de desenvolvimento, então há coisas que uma pessoa tem que fechar os olhos, mano, porque se for sempre a pensar nos aspectos negativos, uma pessoa nem sequer vai vir aqui. Eu, quando estou aqui, apesar de que vejo muita coisa negativa, mas não permito que as coisas negativas que eu vejo sobreponham as positivas. Em Angola, ofusquem os meus objetivos com relação à terra, porque no meio de muita coisa negativa, verdade seja dita, também há muita coisa positiva. Mas isso é mais a base de mentalidade, é o copo meio cheio e o copo meio vazio. É como tu vês a vida. Não é só questão do país, mas sim as circunstâncias da vida, percalços, problemas, desamores, fracassos. Tens que ver sempre o copo meio cheio. E uma das coisas positivas é o blog do Primata. Estás a ver? Mas é mesmo... Porra! Já para umas 4 ou 5 vezes, meu. Falar do coração. Porque nós às vezes... Viajar para a minha terra. Pessoas que querem voltar a visitar Angola e irem para o IS, porque eu mostrei o IS. Isso é verdade. E vem de tudo mal. Não, é claro que há coisas que estão mesmo mal, mas se nós for para nos focalizar só nisso, então de nada vale ficar fora do país, a gritar. E quando você não consegue ter a capacidade de vir também aqui, pôr o teu pé e ver o que é que eu também posso fazer para contribuir para essa cena melhorar um pouco, senão... Malta um dia vem, vamos encontrar essa cena aqui tomada conta pelos estrangeiros, porque eles também aqui estão a ter força. Estão a ter força, né? Então, Como vê as oportunidades de trabalho e negócios para os angolanos que vivem no exterior e pensam em regressar? Mano, isso vamos voltar no que eu acabei aqui de dizer. Aqui em Angola, infelizmente, há muita burocracia. Nós estamos num país que tudo é muito à base do clientelismo, muito à base da candonga. E às vezes, para quem vive fora do país, é muito difícil adaptar-se a essa realidade. Porque eu, por exemplo, na Inglaterra, quero abrir uma empresa, é fácil. Não vão me pedir quanto é que eu tenho. A única coisa que eu tenho que fazer é apresentar o business plan, o que é que eu quero, tenho as empresas de direito para tal, registro, vou dizer, essa é a minha empresa, não tenho nada por enquanto, não sei o que, mas tu fazes tudo num abrir e fechar de olho. Quero abrir uma conta bancária, é tudo fácil, não tem que dar dinheiro a ninguém, não tem que ficar, por exemplo, uma coisa que pode ser feita em 1 hora, para passar de 2, 3 horas, ou porque o sistema falhou, porque não sei o que, porque não há luz e não sei o que. Existe burocracia em toda a parte aqui da Europa, só que lá está. Não tem muito aqui chantagens, não tem aqui pagamentos por baixo da mesa. Existe também, mas consegues ter acesso a muitas coisas sem essa necessidade constante de sempre ter que dar dinheiro para alguma coisa. Não há nada disso. Mas ainda assim, aquilo que eu estava a dizer, mano, é a nossa terra. Se a gente não ter a capacidade de consciencializar-se que é nossa terra, é África, não é Inglaterra, então nós temos que encontrar uma forma de nos impor aqui. A malta nunca vai fazer nada de jeito aqui, estás a ver então? Porque para tu, quando és da terra, vens aqui, tu vais ter que entrar no sistema. Entras e faz a tua cena, estás a ver? Então, agora,
as oportunidades de negócio têm muito a ver com a visão de cada um. Né? Tem que se fazer um estudo de viabilidade, onde é que está a tua inclinação, ver se aquilo que tu queres fazer vai produzir ou não vai produzir. Mas eu encorajo o pessoal todo angolano que vive fora do país, principalmente aqueles que não têm grandes problemas financeiros, de vir aqui fazer qualquer coisa. Investir aqui. É a melhor coisa que se pode fazer. Nós está na moda, por exemplo, os angolanos todos irem comprar casas em Portugal. Está na moda, toda a gente é para casa em Portugal. Eu acho que isso é um erro. Muito antes de você que está fora do país procurar comprar casa em Portugal, compra na tua terra. Porque tem sido quando você está no top, daí o caminho é baixar. Quando você está embaixo, o caminho é... Faz sentido, mas também há aquela possibilidade de muitos, mas esses já são pessoas que têm dinheiro. Mas o que é que eles fazem? Eles são do país, e de facto são do país, são angolanos, compram casa aqui em Portugal, mas metem a arrendar, a alugar, enquanto vivem em Angola ou fora do país. Subir. É procurar um bom mercado de trabalho, um bom mercado imobiliário. Portugal está bastante bom, se tiveres condições compra uma casa cá e depois alugar, arrendar. E vais usufruindo do dinheiro daqui, estando no teu país. E por mais coisas negativas, por mais aspectos... Porque agora ter uma casa a arrendar na banda compensa. Principalmente África compensa. Pessoas depois não vão pagar renda, confusão, enfim. Nem tanto quanto não abonatórios que a malta possa ver da nossa terra, mas é um país em vias de desenvolvimento. Então, tarde ou cedo Angola vai subir, não tem como. Tarde ou cedo vai subir, então é importante que a malta semente para podermos começar a tirar aqui a nossa semente na terra, senão um dia acabou. Eu vou ter que acelerar porque o cota está a divagar muito e pronto, se calhar deixo... Você vai vir aqui... Vou ver mais um bocadinho, mas se ele continuar sempre no mesmo registro, vamos ver o próximo vídeo. Vai ser que nem um turista, só mesmo apreciar os outros que fizeram qualquer coisa. Vamos encontrar já aqui o Armando Tavares já como um grande canal, já cheio de... mais uma vez eu mudo de vídeo. E eu estou a vir mais com uma camaritazinha, fica complicado. Porque o homem que está aqui na terra não ficou parado. Não estamos parados, ao ponto de... Sim, mas quem viajou também não está parado. Está a lutar para melhores condições. Alguns irmãos, às vezes, que vivem na Inglaterra, ou angolanos na diáspora, digamos assim, quando vêm para cá... Isto é complexo. Isso é complexo, tanto de um lado como do outro, mas é complexo. E como cada pessoa está a ver numa perspectiva diferente, vão sempre criticar um ao outro. Já sei o que é que ele vai dizer. Vai dizer que quem vive fora vem, começa a estranhar o país, e quem está dentro começa a estranhar quem veio de fora. Porque quem foi de fora fugiu e quem esteve lutou. Isto é um pensamento muito retrógrada. Se dá uma prestação de serviço, eu também tenho uma empresa, que é o Ponto Mídia, onde eu produzo videoclipes, spots publicitários. Quando a gente mostra a tabela de preço, apoia o choque, bro. Apoia o choque. Fala, chefe, bem caro assim. Não é que está caro. Nós somos profissionais, não ficamos parados. Ao longo desses anos, nos preparamos. Houve um treinamento, houve uma... Nos treinamos, estudamos, evoluímos. Pelo aplicativo, já posso também chamar alguém, tá sabendo? Quero também comer algo, também já tem alguém que vai trazer comida na minha porta. Então são essas coisas que às vezes é importante você de vez em quando vir aqui no país, porque uma coisa é ouvir-se de Angola, estando fora, a outra coisa é estar aqui em loco, observar, analisar as coisas, ver as coisas. Então é importante para depois não apanhar um choque quando... Olha, mas eu também tenho esse problema, às vezes as pessoas quando me pedem para publicidade no canal, dão um preço, é muito caro, você está bem. Olha, vai nas outras plataformas, principalmente angolana, vai lá pedir para a publicidade, aí vê quanto é que vão te cobrar. Vão lá, fazem a lista, para mais Angola, mano, quando então que podemos fechar o negócio? Porque ficou a saber que afinal... Já fez um estudo de viabilidade, já que... Vou voltar no Master, Alguma vez considerou voltar definitivamente para Angola? E por quê? Mano, eu acho que todo angolano com sentido de patriotismo, mano, pensa sempre um dia regressar ao país. Por quê? Porque aquilo que nós falamos é a nossa terra, oportunidades de fazer qualquer coisa, que talvez aqui a malta consiga explodir mais do que lá na terra. Mas o problema há uma diferença entre o pensar e concretizar o que a gente pensa, porque principalmente para nós que já estamos há muito tempo fora do país, o estar fora do país que traz consigo certas nuances, certas implicações, porque nós criamos raízes aí onde a malta foi, fizemos família, os miúdos cresceram lá, nasceram e cresceram lá, têm as suas vidas. Depois desmembrar o núcleo familiar às vezes é muito complicado. Depois também tem aquela coisa, tu vais vir, se tu não tiveres as condições reunidas para dar uma vida minimamente aos teus filhos, igual a que tu consegues prover lá para eles onde tu estás, é uma complicação. Como é que tu vais convencer, por exemplo, a tua esposa, vamos para Angola, e porque, agora chegou a nossa altura, estamos fartos disso. Sabes como é que as mulheres são? As mulheres não têm assim, o espírito tão aventureiro quanto os nossos homens. Ela tem que ter garantias de que aqui em Angola ela vai estar tal como está lá, em termos de condições, ou vai estar melhor. E essa coisa de estar melhor é a coisa mais difícil, leva tempo, né? Eu, por exemplo, se tiver que vir aqui... Mas isto é errado, portanto, de uma forma ou de outra, elas têm que saber que ou confias no teu marido
ou não confias. Os votos de casamento não é isso pela saúde e a doença ou algo assim do género. Então... escalar aqui em Angola, até eu ver os frutos do meu trabalho aqui em Angola vai levar tempo. Então essas são... Mas já pensei muitas vezes me instalar aqui. Eu passei muitos anos fora dos meus pais biológicos, porque eu sou filho adotivo, né? Depois, quando me reencontrei com os meus pais, criou-se essa situação, esse vínculo com eles muito forte. E sinto que passei muito tempo distante dos meus pais. Quero recuperar, e eu quero recuperar. E eu sempre pus na minha mente, eu quero estar com os meus velhos até os últimos dias da vida deles. Isso é bom. Isso é também um dos aspectos que me faz voltar, porque, como disse aquela hora, tu vens, os teus tios morrem, tua avó morre, você não está... Isso é um dos aspectos mais difíceis também que a malta tem. Tu ouves, por exemplo, olha, tio tal morreu, primo tal morreu, teu irmão morreu, e você não pode vir aqui levar o teu irmão até a última morada. São daquelas coisas que arrebentam contigo, psicologicamente. Nós, os africanos, temos que estar presentes, temos que nos despedir dos nossos mortos. Tu estás a ouvir à distância, é complicado, tá bem? Imigrar só é mesmo bom, porque nós não temos aquilo, às vezes a nossa terra não oferece aquilo que a gente almeja. Mas se tivéssemos aqui, ninguém em condições normais sair da terra. Não é bom imigrar. Não é, mano, não é bom imigrar. Não é bom tu te dizer. É bom imigrar, sim. É bom imigrar. Depende do contexto. Obviamente tu deixas muita coisa para trás. É bom imigrar porque conheces outro país, conheces outras perspectivas, conheces pessoas, conheces culturas, conheces muitas outras coisas. Da mesma forma que eu digo e continuo a dizer, muitos rapazes do bairro precisam de sair do bairro para conhecer outras coisas para além do bairro. Há pessoas, jovens, miúdos, que se for preciso nunca atravessaram a ponte aqui em Portugal, nunca atravessaram a ponte, nunca foram para Setúbal. Só estão no bairro. O mundo é muito maior que o código postal. Conheçam países, conheçam pessoas, lidem com pessoas, vão para o Rossio, comecem a falar com pessoas totalmente estranhas sobre a cultura, sobre a vida delas, partilhem experiências. Não é só discotecas. Não é só discotecas. Foquem-se em conhecer culturas, países, pessoas de outros países, experiências. Isso é tão enriquecedor que vocês não têm noção. Para te separar das tuas raízes, não é bom. Isso é uma coisa complicada. Não é bom. Não penses que és simplesmente uma pessoa e uma visão. Tu és muito mais do que isso. Por isso é que um tem que ter sempre na mente que um dia vai voltar. Que conselho daria a um angolano que pensa em emigrar para a Inglaterra hoje? Ele imigrou, teve a experiência dele, mas pela gargalhada irónica, não sei se ele vai dizer que recomenda. Foge. Mano, que conselho eu daria? As coisas mudaram muito. Querem pular do muita gente quer imigrar, e eu compreendo porque eu também sou imigrante. O conselho que eu daria é preparar-se psicologicamente, emocionalmente, do facto de que nem tudo será um mar de rosas, nem sempre a imigração resulta como a gente pensa. E quando digo resulta como a gente pensa, é aquilo que estávamos aqui a falar, tem os aspectos emocionais, psicológicos, porque você... Continua a ver o vídeo lá no vlog de Primata que eu vou mudar de vídeo. Da minha opinião é, quem intencionar mudar de país ou emigrar, pense em 3 coisas. Abdicar, sacrifícios, investir ou investimento e prosperar. São esses 4. Vamos ao próximo vídeo.